Planeta Casa é o tema da Casa Cor deste ano, que fica aberta até o dia 13 de outubro, aqui no Palácio das Mangabeiras. O Espaço Design está de volta para mostrar novos ambientes para vocês. A Cozinha Mineira foi a inspiração do arquiteto Felipe Soares para criar seu ambiente na Casa Cor Minas. A proposta é aguçar a memória, com elementos rústicos e contemporâneos. Aqui é uma das 4 cozinhas do palácio, né? Tem 2 cozinhas do dia a dia e 2 industriais, né? E uma delas, que é esse espaço que a gente está agora, né? E quando a gente chegou aqui, era uma cozinha bem de construtora, assim, sabe? Era toda de granito, bem cerâmica, pessoal. bem pessoal, assim. Aí, aqui atrás tem um armário, aqui atrás tem uma bancada toda original. Então, a partir disso, porque a gente não pode descaracterizar o projeto original. Exatamente. Então eu procurei não mexer nisso e a partir disso fazer esse projeto. E como que foi o processo criativo de você conseguir adaptar essas ideias sem mexer no projeto original? Então, a ideia foi fechar ele todo, porque como ele era um projeto pessoal, ele não dava assim, não era nada que dava para aproveitar assim. Então eu preferi fechar ele inteiro. Então isso aqui ele está todo fechado de drywall. Então a cozinha original está intacta aqui atrás, né? Então eu fiz uma caixa e a partir do espaço que sobrou dessa caixa eu comecei a trabalhar, né? E aí eu fui pegando esses elementos mineiros, igual por exemplo, eu fui pontuando um fogão a lenha, uma bancada, um armário e os materiais também, tijolo, vermelhão. E aí eu fui unindo isso e a partir disso eu fui fazendo o projeto. É claro que foram várias etapas, né? Exatamente. E a gente vê que tem muitos elementos mineiros aqui, né? Como é que foi esse resgate? Bom, então, vou começar pelo vermelhão. O vermelhão está sempre presente, né, em toda cozinha mineira. Tradicional mesmo. Então eu quis que tivesse o vermelhão aqui, só que eu quis fazer ele de uma maneira diferente. Então eu peguei uma resina vermelha, que é o epóxi, né, e coloquei ele em cima, né, como revestimento inteiro, porque eu achei que porque o vermelhão ele é mais esfumaçado, ele dá um efeito um pouco mais pesado assim, tal. E eu queria que ficasse bem clean, assim. Bem clean. Falando em clean, né? Você trouxe uma cozinha mineira, mas com elementos bem contemporâneos, né? Como é que você trabalhou isso? Bom, então, igual por exemplo um armário. Esse armário em fita, se ele fosse um armário tradicional, que ele foi baseado no armário de venda, dos armazéns antigos, que tinham esses nichos. Aberto, né? Sem todo porta. aberto, como se fosse uma venda mesmo, a fruteira, etc. Então, normalmente ele seria um armário vertical, uma coisa assim, grandona e tal. E aqui eu quis fazer ele, tem 65 centímetros de altura, eu quis fazer ele todo horizontal assim, para dar essa leveza mesmo, e deixar o resto todo branco em volta, né? Também usei essa texturinha que é baixa, né, também, para poder remeter isso. E também. o decoro afetivo, tem elementos que lembram aí a sua infância, Lembra, a sua avó? Com certeza. A casa da minha avó materna era uma casa daquelas brancas, janela azul, sabe? Sei. Então isso realmente lembra muito assim. Enquanto a Ana continua o seu passeio pela Casa Cor, eu vim aqui ao escritório do Júnior Piacese para conversar com ele sobre o processo criativo para o refúgio, o espaço que ele criou na casa.
Nosso objetivo foi criar alguma coisa, uma moradia diferente de tudo aquilo que as pessoas fossem ver na Casa Cor. Então a gente começou a pensar o que é montar uma Casa Cor, o que as fábricas, as indústrias, o que todo mundo estava pensando para a Casa Cor como um todo. E a gente pensou que em criar um paralelo a uma crítica para o que o ser humano vive hoje, que é essa sociedade, esse caos contemporâneo, né, que envolve várias coisas. E aí a gente começou a pensar, então vamos criar um espaço onde a pessoa pudesse se reconectar com ela mesma? Quando a gente foi convidado para participar da Casa Cor, a gente fizemos uma visita no palácio e começamos a entender o que seria mais interessante. E a gente, vendo esse jardim que era incrível, a gente pensou, eu acho que ali vai ser o lugar mais bacana para a gente poder explorar. E começamos a levantar todos os conceitos que seriam utilizados ali e a gente chegou pensando muito nessa coisa da arquitetura japonesa, que traz esse espaço contemplativo e esse espaço essa nova relação com o espaço, né? Que é esse espaço esse momento de introspecção. Então, depois que a gente chegou nesse conceito, a gente começou a desdobrar esse conceito arquitetonicamente, e isso foi se derivando em materiais, cores e acabamentos. Entendi. Tem um pedacinho do projeto que pode mostrar pra gente? Esse é o espaço. Aqui é o espaço, né, a entrada. Então aqui a gente está voando a 6,5 metros do piso. Né? Aqui a gente tem uma grande passarela que leva as pessoas convida as pessoas a entrarem, né, dentro da casa. Aqui a gente utilizou um espelho para revestir a fachada, para realmente sumir com essa volumetria, né? E a gente também teve uma coisa que foi muito interessante para todo mundo que percorre, porque não é um espaço que tem nenhum revestimento em excesso, não tem... Então, ficou um espaço simples e aconchegante. Entrando dentro da construção, ela se abre para essa floresta de eucaliptos, né? E a gente tem uma copa, uma mini copinha, uma cama e um espaço para colocar roupas. No próximo, do outro lado, aí a gente tem os detalhes da cama. Aqui a gente tem um banheiro. E no espaço externo, que é onde a gente tem essa pia, é um espaço de meditação. A gente montou em estrutura metálica e a gente montou esse espaço em 8 semanas. Então, quando finalizar a Casa Cor, a gente vai levar esse espaço para montar em algum lugar. A gente está com esse desafio agora de arrumar um lote para ver para onde vai, né? O que a gente vai fazer com esse espaço. Mas foi até uma surpresa para mim a facilidade e o custo da estrutura metálica, porque a gente que está começando agora, a gente pensa muito nessa construção, nas novas possibilidades construtivas, mas a gente fica muito engessado com a alvenaria. Que é uma construção mais antiga, que a gente já está acostumado, vem lá dos nossos pais, né? Sim. E a estrutura metálica me surpreendeu, assim, porque foi um custo muito baixo e perto desse tempo que foi um tempo muito curto, e a gente conseguiu esse resultado que ficou muito interessante. Então aquele espaço da Casa Cor vai ser desmontado e levado para outro lugar. A Casa Cor é uma grande vitrine, né, dos profissionais que estão assinando os espaços. Quais são as características do trabalho do seu escritório que a gente pode ver aqui nesse espaço, no refúgio? O escritório a gente sempre opta por um minimalismo, assim, que é de tentar deixar o espaço o mais limpo possível, funcionalmente e esteticamente, para que com o passar dos anos ele traga um espaço mais... Que o tempo não vai deixar o espaço vencido, sabe? É aquela casa que daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos ela ainda está agradável de ser habitada, nova, né?
Então, tem linhas retas também, que a gente sempre trabalha muito com formas geométricas, com linhas retas. Então, eu acho que isso caracteriza bem o nosso trabalho. Eu até separei algumas imagens dos trabalhos do escritório também, que a gente vai te mostrar. Podemos ver? Aqui tem uma clínica, que é de uma nutricionista, que a gente também tem um projeto novo, que traz esse aconchego também, essa relação com o verde, né? Que pode ser uma coisa pequenininha, mas pode ter um verde, e trazer também a gente sempre fica pensando no usuário que está andando por aquele espaço. Se ele está dentro de um refúgio, como que é o conforto daquela pessoa, se a pessoa está trabalhando, como que ela trabalha, como que a arquitetura pode acolher, se está no consultório, como que é usar esse consultório, como que a pessoa vai se sentir a hora que vai tirar a roupa para poder ser medida. Então, esse usuário, ele se torna partido do objeto. Que é um apartamento de um jovem solteiro, é um apartamento de 45 metros. Então, ele é um quarto, sala, quarto, aqui, sala e um banheiro. É bem bonito, bem bonito. É como você disse, né? São as linhas mais minimalistas. E as cores também mais leves, né? Ou preto e branco e cinza, ou preto e branco e bege, né? Mas cores que a gente deixa para colocar cor colorido mesmo em coisas pontuais ou no verde, né? Aqui a gente vê que a cor tá no verde, ou ela tá uma cor bem leve, assim, pontual, em coisas que possam ser trocadas rápido, assim, sabe? Aqui um outro escritório. Eu acredito muito nessa linguagem, que é uma linguagem mais leve, mais minimalista, de fácil relayout quando necessário for, né? E super atual. Isso daqui a 5 anos vai, né, tendo uma manutenção adequada, continua novo. O Espaço Design fica por aqui. Até a próxima semana!